O amor evolucionário ele é um fundamento da teoria do pensamento poético, a teoria que eu estou desenvolvendo. Mas para eu falar um pouquinho do agapismo para vocês, eu precisarei focalizar duas questões dentro da teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é um ramo da filosofia que discute o posicionamento do conhecimento humano e as possibilidades do conhecer humano. Essas duas concepções que falarei será o realismo e o idealismo. Eu chamo de idealismo objetivo, ou seja, ideias que estão na objetividade do mundo, no mundo externo. Claro que o idealismo objetivo ele já foi proposto por o pai da semiótica moderna, Charles Sanders Peirce, que foi um filósofo americano. Notadamente, eu sou persiano. Porém, o idealismo objetivo que eu estou colocando dentro da teoria do pensamento poético, ele se desenvolve de uma maneira um pouco diferenciada da de Peirce. Apesar de eu ser persiano e trazer muitas ideias desse grande filósofo americano. Então eu começarei falando sobre o realismo. O que seria o realismo de forma sucinta e rápida? Seria o pressuposto de que a realidade existe e independe de nós. Ou seja, o real pode estar fora das nossas capacidades cognitivas e dos nossos canais de percepção, mas age sobre nós. Essa é uma questão muito interessante, meus amigos. É uma questão que dá muito pano para manga quando nós vamos discutir somente ela. Eu escrevi um texto sobre o realismo e eu gostaria só de ler um pequeno parágrafo para vocês para falar um pouquinho e para tentar deixar um pouco mais clara essa ideia do realismo, ou do realismo objetivo também, como eu chamo. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Vamos lá. A compreensão do fato, nem um pouco evidente, de que as leis da razão humana coincidem com as leis que governam as sequências de impressões que recebemos do mundo exterior, graças a isso, o puro raciocínio torna o homem capaz de atingir um conhecimento íntimo do mecanismo do mundo. Sob esse ponto de vista, é importantíssimo que o mundo exterior seja algo independente do homem, algo absoluto. A busca das leis que se aplicam a esse absoluto pareceu-me a mais sublime ocupação que se possa experimentar. Pois é, meus amigos, essa é uma questão muito interessante, a questão do realismo. E num ponto de vista de quando eu falo aqui que as impressões que recebemos do mundo exterior, graças a isso, o puro raciocínio torna o homem capaz de atingir um conhecimento. Quando eu falo do puro raciocínio, eu estou falando então do idealismo. Ou seja, grandes matemáticos são idealistas. Só para voltar um pouquinho, o realismo é um pressuposto básico da ciência moderna e contemporânea. Muitos cientistas, quase todos os cientistas da era moderna e da era contemporânea são realistas. Nem todos, é claro, mas a maioria pressupõe o real, o absoluto ou o mundo externo. Que aí vai ligar-se então à objetividade científica e à neutralidade científica, muito discutida, muito debatida por filósofos e cientistas. São coisas que estão em aberto ainda e ainda bem, porque isso causa a construção de conhecimento. Bom, o idealismo, então, como eu falava, é esse raciocínio puro. Quando eu pressuponho o idealismo objetivo, eu digo que ideias estão na realidade, estão no mundo externo. Mas como é que nós olhamos isso? Por exemplo, quando nós enxergamos os fractais nas conchas do mar. Esses fractais estão na natureza, não só nas conchas do mar, mas quando a abelha faz a sua colmeia, está cheio de fractalidade no mundo. Portanto, a matemática me parece que não é algo extremamente humano. Pode ser que esteja na realidade. Então, essa seria o idealismo objetivo. Bom, falando agora do agapismo,
já que nós abrimos um pouquinho a questão do realismo e do idealismo, o agapismo, o amor evolucionário, entra numa situação muito interessante. Porque quando eu pressuponho o colchão onde o pensamento poético vai se desenvolver, e esse colchão está entre o realismo e o idealismo, eu pressuponho que a mente humana, e aí estou pressupondo uma mente, né, antes, não estou discutindo a mente, ela é uma extensão da matéria e a matéria é uma extensão da mente. Então eu estou pressupondo e esperando que a psicologia, que as leis da psicologia se desenvolvam nos mesmos moldes da lei da física. Ou seja, para mim, o sujeito-objeto, na teoria do conhecimento, ele não é seccionado, ele não é partido, como normalmente se pressupõe. Mas existe uma relação de complementariedade, sujeito-objeto, objeto-sujeito, sujeito-objeto, objeto-sujeito. Portanto, uma epistemologia começa a se desenvolver nesse parâmetro. Eu gostaria então de ler agora mais um parágrafo sobre o agapismo para nós então tentarmos entender e abrirmos essa questão. Eu vou dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Está aqui. Então vamos lá, meus amigos, vamos lá. O agapismo, o amor evolucionário, constitui uma explicação a respeito da estrutura do universo que tem correlação com a heurística do pensamento poético. Ou seja, o agapismo é o fio condutor do pensamento poético. A heurística em filosofia quer dizer fio condutor. Tal heurística não apenas perpassa nossas formas de conjecturar, de encontrar representações verdadeiras, mas também o seu plano mais geral, a saber, a formação e o crescimento de uma complexidade como um todo, como uma tendência do universo. Ou seja, eu estou afirmando aqui, meus amigos, que a complexidade é crescente e é uma tendência do universo se complexificar. O que acontece é que nós, como sujeitos, temos que dar um jeito de tentar entender e correr atrás dessa complexidade que se complexifica, ela é crescente, nós temos que dar um jeito de conhecê-la e tentar entendê-la. Essa consequência se associa a uma doutrina, o idealismo objetivo, o qual afirma que no universo há uma única substância primordial, a idealidade, um substrato eidético que faz da matéria uma forma de eidos especial, tornando suas leis de caráter físico casos especiais de leis de natureza mental, isto é, observáveis no âmbito psíquico. Quando eu falo de eidos em filosofia quer dizer colchão, ou seja, nós temos uma heurística, é como se o amor estivesse deitado nesse colchão. E o pressuposto da complexidade crescente, então, entra, o universo tem uma tendência a se complexificar e nós vamos engatinhando nesse colchão, tentando entender essa notável e bela e formidável e magnífica realidade. Nesse sentido, a idealidade, então, ela é um substrato eidético e que faz, então, uma única substância primordial. Existe uma substância primordial no cosmos, no universo, que é a idealidade. Bom, isso acontece, uma questão interessante, meus amigos. Ela se torna, então, leis de caráter físicas, casos especiais de leis de natureza mental. Ou seja, eu estou pressupondo que o realismo cuidará, então, da estrutura material e o idealismo objetivo cuidará da estrutura mental. Ou seja, essa relação de complementariedade realismo e idealismo, sujeito-objeto, mente e matéria. É como se a matéria, a mente, na realidade, fosse uma continuidade da matéria. Como se a mente fosse uma continuidade da matéria. Vamos voltando aqui, meus amigos. Associado a esse idealismo está o cinequismo persiano, asseverando que, fundamentalmente, se deve supor continuidades na natureza. E mais que isso,
continuidade entre mente e matéria, tese essencial do idealismo objetivo. Essas questões têm consequências na teoria do conhecimento. Portanto, o novo pensar epistemológico, onde as leis da psicologia devem desenvolver-se na mesma proporção das leis da física, ou seja, sem diferenciação alguma. Cria-se com essas doutrinas o pano de fundo para que o realismo seja entendido em suas verdadeiras concepção e dimensão, sem quaisquer oposições teóricas. Ambas apregoam que algo de natureza de idealidade é essencial no universo. O realismo afirma a realidade da continuidade e permanência das coisas materiais. O idealismo garante a natureza idética, portanto, o colchão, de toda continuidade e permanência da matéria e cria ambientação substancial onde o realismo pode ser. Pois é, meus amigos, então essa questão é uma questão complexa que eu estou desenvolvendo ainda. E pensar sobre isso é magnífico. Pensar sobre isso é uma cosmologia do pensamento poético, né? Quando eu penso a extensão mente-matéria. E essa relação de complementariedade, onde o idealismo é um colchão para o realismo ser. Ou seja, se nós não pressupomos dessa forma, nós desqualificaríamos ou o realismo de uma parte ou o idealismo de outra parte. Eu vou postando vídeos sobre essa questão enquanto for desenvolvendo o pensamento poético. Eu agradeço sempre vocês que prestam atenção e constroem conhecimento comigo. Eu estou aqui para todos os debates possíveis, tenho a impressão que conhecimento deve ser construído em conjunto com outro, e sempre suspendendo o julgamento de valor. Isso é difícil, mas nós estamos tentando fazer. Eu fico por aqui, agradeço sempre vocês a estarem comigo e sempre construindo comigo. Um beijo, um abraço a todos vocês e sempre digo uma palavrinha no final das minhas falas. Amem sempre, amem tudo e amem todos. Um beijo e um abraço no coração de vocês.